infelizmente há muitas lagunas, muitas lagunas que ainda precisam ser esclarecidas, para que vai assegurar que a comunidade, e nem só a comunidade, mas o próprio país vai se beneficiar do setor minero, principalmente sobre, como eu disse, investimento social cooperativo. A lei fala sobre um fundo ambiental que vai ser criado quando há uma regulamentação, um regulamento futuro, que infelizmente não foi ainda estabelecido e a lei já está há 4 anos na sua vida. Também não é muito claro sobre a consulta ou participação da comunidade. Há um artigo que fala que só se os direitos culturais ou sociais estão a ser afetadas de uma forma negativa e de uma forma concreta, a comunidade tem o direito para ser consultado pela empresa minera. E só no caso de quando a empresa minera tem feito o seu análise, o Environmental Impact Assessment, ou a avaliação do impacto ambiental, no início do projeto, a comunidade não tem que ser consultada neste assessment ou avaliação, mas deve ser informado depois. Então, que para nós seria mais uma valia para até a própria avaliação, se a comunidade foi envolvida, mas eles pelo menos vão ser informados do resultado. Mas há muito mais coisas, mas não sei. A apresentação está disponível no website do DW, o PowerPoint, também um vídeo que tem muito mais a falar. Não tenho muito tempo para discutirmos hoje. A segunda parte do estudo seja um estudo de caso comunitário. Então, a primeira parte foi mais na teoria, não é como o que fala a lei, o que a lei diz e as políticas públicas no país. Mas a segunda parte foi, nós quisemos ir ao terreno e falar com uma comunidade, como uma empresa minera, com o governo local, numa área específica, para ver na realidade como tem sido o engajamento entre estas 3 partes. 2 semanas atrás, eu e o Tiago fomos trabalhar com a ACC, que, como o aluno disse, é o parceiro dentro desta pesquisa, a Associação Construído Comunidades, que é uma ONG comunitária que está a trabalhar na província do Huila, especificamente na área dos Gambus, onde há muito extracção de granita lá e outros inertes. Fomos lá, realizamos 4 grupos focais, sessões de grupos focais, e foi muito interessante. Acho que ainda estamos na fase de fazer o relatório, mas só para dar uma ideia para a comunidade, eles não têm nenhum engajamento com a empresa lá, a empresa minera. Eles dizem que o único tempo que eles tinham falado com a empresa foi na inauguração formal, mas nem quando eles só sabiam que a empresa vai começar a instalar-se na sua comunidade, quando eles ouviam expulsão. E foi uma história mesmo muito triste. A comunidade ficou com medo, porque eles pensavam que a guerra voltou e fugiu da comunidade. Não foram informadas que esta empresa vai chegar. Estas são as coisas que ficam mais na minha mente destas discussões. Mas em termos de benefícios, eles não estão a ver muitos benefícios. Eles não falam muito de uma forma muito negativa sobre o acto de exploração por si próprio, mas mais sobre não está a dar muito emprego.
três pessoas da comunidade que são empregados pela empresa, são muito pouco. Também não houve qualquer investimento social na comunidade. A comunidade não tem escola, não tem clínica, não houve até o momento. E abriu-se em 2006, então já 9 anos. E que para nós fica sim, um pouco triste para a comunidade, mas também ligada com uma primeira parte da pesquisa. Esta é a laguna, não é? Em termos da legislação, porque a empresa não seja obrigado, de acordo com o Código Mineiro, a fazer um investimento social. E não há uma compartilhação dos lucros, não há artigos que falam sobre a compartilha nem só dos lucros, mas também do próprio impostos vindo da atividade. E sim, foi interessante para ver na primeira parte, vimos que esta é mesmo, a lei não fala, e 2 semanas atrás a ver concretamente a realidade quando não tens estes artigos, o que vai acontecer ou não acontecer no caso desta comunidade nos campos. E neste momento estamos a tentar realizar entrevistas com o governo, concretamente a administração comunal e municipal na área, e também com a Direção Provincial de Geologia e Minas, e também com a empresa mineira do foco do estudo do caso, para também ter a perspectiva deles sobre isso. E o objetivo é para tentar criar um diálogo, um espaço para dialogar sobre estes assuntos para os 3 partes, porque não há este engajamento entre as 3 até o momento. Bom, desculpa, era mesmo muito desorganizada, mas não sei se o Tiago tem mais. Ok, antes disso, vamos continuar no espaço de perguntas e respostas ou comentários sucessivos. Extrapolamos um bocado aquilo que é a regra depois de terminar a apresentação, dizer que vamos passar para o espaço de debate. Para reforçar o que a Mary acabou de dizer, dos poucos dados que nós conseguimos escolher nessas 2 viagens que fizemos ao terreno, nota-se que há uma dispersão naquilo que é o diálogo entre a empresa privada de exploração mineira, a comunidade e a própria administração municipal. Principalmente porque a lei diz que a administração municipal devia ser o árbitro e criar condições para que a comunidade e a empresa exploradora criassem engajamento que fosse levar a que a responsabilidade social da empresa exploradora se fizesse sentir. Há vários relatos que são até certo ponto assustadores, segundo aquilo que nós verificamos no terreno. Houve comentários de que a própria administração municipal e até mesmo a comunal não aceita dialogar dessa forma com a comunidade. Outro aspecto que nós também percebemos nessas 2 viagens é que falta uma certa educação de associativismo dentro da comunidade, e também eles desconhecem quais são os seus direitos. Isso por quê? Porque há um elevado número de baixo nível acadêmico no seio da comunidade. Nós, para além de estarmos a falar das questões da exploração mineira, colocamos umas questões rápidas que também fazem parte daquilo que é o aspecto de cidadania das pessoas. Eles não têm identificação, não conseguem registrar os seus filhos. Do grupo de cerca de 40 pessoas com quem nós falamos, acredito que só 3 ou 4 é que sabiam ler, e ler também com alguma dificuldade. Não se conseguiam expressar bem em português na sua maioria, então essas condições todas criam um obstáculo naquilo que se pretende, que é a participação da comunidade de forma organizada
o diálogo, quer com a administração local, quer com a empresa exploradora lá na comunidade. E também há um grande impacto, um grande cunho político quando se tenta discutir essa questão da exploração mineira na região dos campos, porque deu para perceber que a maior parte dos proprietários das minas que lá existem são angolanos e são pessoas ligadas ao governo. Essas são as pequenas percepções que nós podemos trazer do campo nessas duas viagens que fizemos lá. Eu acho que uma das oportunidades que existe é o facto que, ok, a lei angolana, em princípio, diz que as empresas têm de respeitar o Código Mineiro, mas há uma pressão agora, durante pelo menos este ano, para as boas práticas internacionais de ser inseridos nas discussões. E parece que depois da presidência do Angola no Kimberley, esta oportunidade, se não está aproveitado, pode ser perdida. E outro aspecto que nós devemos tomar em consideração, por exemplo, o aspecto a população não tem identificação, é um aspecto complexo. Talvez não é a vontade das comunidades e também do Ministério responsável, porque o Ministério responsável nesse caso é o Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Eu tenho caso concreto, porque eu passei quase um mês no Ministério e o problema que existe é o governo, mas que tem ministério diferente. Tem vontade no Ministério desculpa que começa a me fazer testemunho, mas são as coisas que eu observo. Essa é a construção do lugar do censo para documento e preocupação do Ministério da Justiça, mas um dos problemas que ele tem é o problema do orçamento, porque ano passado, por exemplo, não tinha crise do petróleo, mas o orçamento dele conseguiu só 40% do orçamento. E nesse não permite esse Ministério implementar esses projetos do registro é por isso eu estava a pensar, como nós estamos quase, o resumo tem o aspecto de diálogo, saiu na vossa pesquisa, diálogo entre a comunidade e a autoridade, pode ser diálogo entre os ministérios também, para saber como partilhar as responsabilidades. No mês passado, nós encontramos com o secretariado do Ministério da Mina e Geologia e Mina. Ele também, dentro do governo, tem reclamações, porque um dos aspectos que falou nessa empresa ligada com o governo, talvez devemos ficar um pouco pedante quando nós estamos a dizer isso. Pode ser ligado com um pessoal do poder, mas talvez não com o governo, porque o Ministério da Geologia e Mina tem uma preocupação, tem empresa que está a explorar os minerais, mas tem outro que não está oficialmente no meio do Ministério reconhecido, mas continua a explorar. Tem outro, o aspecto de aspecto que ele fala, tem outro que não paga taxa. E agora o Ministério da Geologia e Mina tem um impasse, porque se ele fecha aquela empresa, vai ter reclamação que o governo fechou a empresa. Essas são as informações que deu para nós. O governo fechou a empresa e afeta negativamente a comunidade. Baseado na recomendação dele, precisa o trabalho da sociedade civil para ver como reconciliar essa situação.
a situação de pagar os impostos e a situação de legalizar as empresas que operam sem documento legal. So, é por isso está a pensar, nós estamos no bom caminho, desde a organização, já a fazer pesquisa, porque a pesquisa te permite de ver o porquê. O porquê é muito importante, que levar o facto, mas o porquê vai nos fazer ver quais são os atores, quais são as estratégias que podemos fazer, voltar no preocupação, recomendação do Alan. Como nós podemos, como sociedade civil, juntar força e para ver como influenciar. Porque o espaço, nós devemos apoiar o espaço positivo que já está feito. E para ver como nós podemos construir com esse espaço e para influenciar mais. Do lado da comunidade, no lado das empresas e do lado é complexo, mas a ação pequena que está a se fazer pode ter um impacto nesse processo. Eu tenho uma pergunta. Não sei se foi você ou Alan que mencionou que haverá obrigações de consultar o olhar com a sociedade civil neste ano com estes 3 processos. E eu sei que o Search for Common Ground já está muito dentro de, pelo menos, o princípio dos voluntários. Quais são, concretamente, estes espaços, oportunidades de participar? São espaços convidados ou são abertos para quem quer da sociedade civil participarem? E como é, concretamente, que nós podemos tentar aproveitar estas oportunidades? Eu acho que podemos focar sobre esta questão na semana que vem, porque o Paulo Faria foi convidado pelo Ministério da Geologia e Minas para uma própria consulta. E podemos falar com o Paulo como podemos juntar as forças. Eu espero que o Francisco pode vir também na semana que vem, na próxima sexta-feira. Mas concretamente sobre os princípios voluntários, porque eu sei que o Search for Common Ground vocês estão a liderar quase em termos de sociedade civil neste processo. Mas, baseado com o Ministério da Geologia e Minas, o espaço é aberto. Não é convidado, é aberto, mas a sociedade civil tem que tomar o passo. Mas o aspecto de convidar, esse ainda não entendeu, é aberto para lá. Mas não sabemos ainda qual é a visão, planos do Ministério sobre que encontros ou eventos eles vão realizar este ano. Eu acho que é isso mesmo que o Paulo vai discutir conosco. O Adriano? Bom, eu quero, por um lado, parabenizar. A apresentação foi bem feita. E, se entendi bem, fiquei com a convicção de que os problemas estão identificados. Eu às vezes entendo mal também, mas penso que entendi bem os problemas que o setor minério vive. Muitos deles estão bem identificados, seja da parte da DEDAP, quando a nossa parte também só da DEDAP, seja da parte da organização aí do eleitor. E acho que a grande questão que constitui o foco agora é um pouco o futuro, né? Eu vejo três áreas estratégicas para trabalhar no futuro. A primeira área tem a ver com influenciar a produção do regulamento. Enquanto o regulamento da lei sobre os minérios não for elaborado, sempre vai haver brechas consideráveis para desvios, exploração das comunidades, etc. Então eu vejo aí como um grande campo de trabalho com o Ministério principalmente, né? Influenciar a produção do regulamento da lei. O segundo campo que eu vejo, um campo muito importante,
é a questão da assessoria técnica jurídica às comunidades. Por um lado, é importante o trabalho das organizações, o vosso trabalho, o nosso trabalho da EDAP, mas por outro lado é bom criar na comunidade a capacidade para elas próprias se defenderem com base na lei e eventualmente também se for produzido o regulamento com base no regulamento. Eu acho que isso é muito importante, pois as pessoas que vivem problema devem ter capacidade também de ir atrás dos seus direitos, de se defenderem com base na lei. Esse é o segundo campo. E o terceiro campo, bom, já foi referido aqui, é o campo dos espaços de concertação. Portanto, vejo no nível das organizações que estão a operar no setor, nesse caso a vossa, a DEDAP, eventualmente de outras, mas também trabalhar ali onde estão a acontecer as coisas de exploração. Portanto, focou aqui a questão de setas contrárias, né, da comunidade, do governo e também, digamos assim, as empresas. Então, tentar propor espaços de concertação ali onde as coisas estão a acontecer. Portanto, para mim, a perspectiva do futuro seria mais ou menos nesta direção. Parece que um quarto área pode ser mesmo neste desafio do responsabilidade corporativa das empresas e a maneira que decidiram sobre os investimentos comunitários que fazem. O DW estava envolvido em Cabinda há uns anos atrás sobre a criação de uns fóruns onde as decisões sobre despesas, naquela casa foi de Chevron, foram decididos pelos fóruns comunitários, hein? Onde a administração municipal e os representantes da sociedade civil discutiu como os fundos de investimento municipal serão priorizados. Hein? Eu acho que é curioso, nos dois casos que discutimos hoje, em Gambos e nas Lundas, parece que as comunidades e as administrações municipais concordou que não foram consultados e não gostaram realmente da maneira que os fundos foram investidos. Hein? Eu acho que também o DW, há uns anos atrás, fizemos uma consulta, fomos consultados na altura do planeamento do ensaio da fábrica de gás. E nós fomos convidados a fazer uma apresentação, uma investigação sobre a estratégia de engajamento comunitário. E recomendamos isto, que os fundos não pode ser decidido só pelo o gestor da empresa, mas tem de ser um processo de consulta com as comunidades e a administração local, para ter um processo participativo na escolha das prioridades de investimento. Isto pode ser fácil de implementar e vai criar realmente relações muito melhores entre as comunidades e as empresas do que o caso agora, quando as empresas decidiram e normalmente escolheram mal. Nós vimos em Cabinda, na altura, que o Chevron estava a construir grandes escolas, de 12 salas, em comunidades, aldeias que não tiveram mais que 300 pessoas. E a escala do investimento e a escolha dos sectores foi completamente inapropriada, não apropriada. E houve muitas queixas e um sentido que negativa contra a empresa. E há uma maneira de engajar numa maneira positiva e participativa pode até contribuir para a boa relação com as empresas e as comunidades. Aquele modelo eu gostei muito do Francisco, a sua triângulo, mas com onde a debate estava, em princípio,
assim. Yeah. Cultivou na mente que o diamante é nosso e, quer dizer, atrás da casa tem chamam chibalo, vai lá cavar, tira um diamante, vende e acabou. E para mudar isso, está a ser difícil. Foram lá grandes empresas, vendaram aquelas áreas de exploração de diamantes, por isso é que os conflitos continuam. É muito, de facto, vai ser muito. Se não houver essa concentração permanente para trazer as pessoas no mesmo fórum, para abordar isso com lisura, esse conflito, infelizmente, eu não estou a ser pessimista, vai perdurar por muito tempo. Existe aquilo que chamamos de bosses, que chamam patrocinadores, quer dizer, ele consegue um grupo de 12, 13 pessoas, compram um saco de fuga, compram peixe, as pessoas vão para lá, exploram o diamante, quando vêm, entregam o bolso vende, tiram uma parte para aquelas pessoas gastam, depois, quando acaba o dinheiro, vem novamente no bolso. É assim que funciona. E é assim que funcionou durante muito tempo. Agora, para mudar isso, provavelmente vai levar algum trabalho, e conforme disse o Adriano, as pessoas têm que ter também uma espécie de cultura jurídica para ver se essa questão passa. Como na Lunda, quando o banco também isso existe, no AMBO, enfim, onde há empresas, aqui em Luanda, há um caso, por exemplo, aqui no Bengo, de exploração de areia, em que os sobras estão muito revoltosos, os chineses estão lá, tiram areia, como tiram, sem o conhecimento dos sobras. Quer dizer, então há um foco de tensão muito grande nesse aspecto. Para trabalhar nisso até chega a ser sensível, né? Chega a ser sensível. Né? Mas, Chosamunga, como foi mobilizado aqueles fóruns nas Lundas? Na sua experiência? Na altura nós tínhamos um projeto que era desenvolvimento municipal e havia uma anuência muito grande da organização, tanto a nível da província como municipal, e era possível congregar as pessoas, vinham os sobras, vinham as comunidades que também estavam a ser capacitadas. Nós criamos lá das chamadas ODAs, o Departamento de Área, né? Que tinham algumas informações muito básicas sobre participação, sobre direitos e tudo mais. Isso despertou as pessoas e as pessoas conseguiram, foi possível dialogar. Havia um financiamento, obviamente, né? E aquilo continuou até que o financiamento acabou. Nós criamos uma estratégia de continuidade. Trabalhamos junto com o Fundo de Apoio Social, que eu faço, que a ideia é que depois da retirada da DDA, do Programa de Desenvolvimento Municipal, eles continuassem com aquele processo. A informação que eu tenho é que infelizmente durou algum tempo, mas depois aquilo infelizmente perdeu-se. Né? E era um pouco isso. Mas fazer uma questão. Muito obrigado. Eu acompanhei com muita atenção. Mas deixa eu dizer que gostei de uma sentença que usou na vossa apresentação, que é sobre a prática que usa a CFCG. Ela diz uma abordagem que utiliza para promover a prosperidade e manter a paz. Efetivamente essa abordagem nos interessa. Mas o exemplo que deu é americano. África tem exemplos dos quais nós podemos basear, em que a teoria prevaleceu, não são as teorias negativas, como a doença holandesa, todos aqueles atores. Só existem exemplos na América ou em África? Temos algum exemplo aí que nos podemos pegar? Ali eu acho é aspecto acadêmico e é um dos aspectos. Quando me falava de ver o código, a primeira coisa foi no Google, procurou-se os acadêmicos angolanos já escreveram uma coisa para criticar, infelizmente não encontrou. E o pior, até os artigos que encontrou ali são os artigos em inglês. Nós estamos a usar exemplo da América para falta do exemplo acadêmico, artigo acadêmico para nós, acadêmico africano ou angolano. Me refiro a esse, mas no contexto angolano. Eu venho de leste, sou Kyokwe, mas não falo bem Kyokwe. Nós temos o conceito de Chota. Chota é um lugar de diálogo, um lugar onde as decisões da aldeia saem de Chota. O chefe da aldeia, o Soba, fica ali com os antigos da aldeia, os homens da aldeia, os senhores,
para tomar decisão. O aspecto de diálogo não é aspecto americano. Se encontra na nossa tradição, na nossa cultura. A única coisa que nós, os acadêmicos angolanos, africanos, nós não criticamos. Nós usamos referência como observação é muito pertinente. Nós usamos exemplo Dutch disease, por exemplo. Tem o exemplo, por exemplo, tem o autor angolano que pode escrever, porque a realidade do doença do Dutch é a realidade de Angola. Hoje tem um impacto pequeno do preço do petróleo que caiu. Você está vendo, toda a gente está panicado em falar disso, porque o foco estava na exploração minerais, não tinha alternativa, não tinha mandar dinheiro para inicializar, para a agricultura. Quando o petróleo preço cai, tudo cai. Por mim, o que está interessado são a discussão que nós podemos construir com esses. Porque o nosso país chegou à independência há 40 anos, vamos celebrar 40 anos, mas esses 40 anos foi 40 anos depois de guerra. Não tinha tempo os acadêmicos angolanos sentar, começar a desenvolver a teoria angolana, publicar, e também tem pouco, até agora, tem pouco que publica nos nossos professores ou pesquisadores. Esses são os exemplos, mas a realidade de toda essa, talvez sangue, diamante de sangue, são casos da guerra. A guerra no outro lado foi financiada para diamante. Sem diamante, o UNITA não poderia sustentar a guerra. Talvez estamos a usar exemplo americano, mas tem a realidade aqui em Angola. Mas eu acho que a recomendação está feita para nós acadêmicos angolanos para pensar como publicar, como vender a nossa teoria também fora. Eu, de facto, olhando assim para a apresentação, principalmente para essa investigação que fez, muito interessante, independentemente de ser americano ou não, porque eu acho que boa parte da bibliografia de algumas coisas que nos interessam não estão nem mesmo em outros países que falam português. Às vezes encontramos as bibliografias na língua inglesa ou francesa, infelizmente. Mas acho que uma coisa interessante que eu apreciei foi essa análise das desvantagens que as comunidades que têm esses recursos naturais têm, porque cada vez mais estão menos desenvolvidos comparativamente ali onde os recursos vão. Portanto, isto nos convida a pensar exatamente em cada vez mais exigir uma componente da responsabilidade social das empresas. Em última instância, isto deve nos conduzir à criação de uma plataforma de concertação, porque independentemente da área em que alguma organização esteja a trabalhar, quando se faz a exploração de recursos naturais numa comunidade que não tem benefícios, isso viola uma série de direitos, e esses direitos cada um de nós trabalha nisso. O acesso a serviços, pode ser que não tenha escola, há organizações que trabalham com educação, isso deve lhe interessar. Há uma questão de que não tem um hospital, há uma organização que trabalha com saúde. Isso, portanto, independentemente da temática que estejamos a trabalhar, há uma série de direitos que são violados nesse âmbito de exploração de recursos, que acho que criar uma plataforma de concertação e diálogo para usar algumas dessas questões que, por exemplo, a DW está a fazer pesquisa, pode trazer elementos vantajosos para apresentar como proposta de algumas lacunas que a lei apresenta, por um lado, mas por outro lado também a violação até de acordos, se calhar, internacionais que Angola aderiu e assinou, ratificou, e que é preciso chamar a atenção, mas também, por outro lado, um aspecto prático da realidade prática dessas empresas que exploram e que se deve chamar a sua atenção. Mas isso também
de alguma forma, tem mais impacto quando a comunidade, de facto, começa a despertar os seus interesses, os seus direitos, etc, porque vai fazer alguma pressão. E, infelizmente, aqui em Angola tudo é sensível. Eu não sei qual é o aspecto que não é muito sensível. Sempre que se fala, sim, não só na questão da exploração diamantífera, sempre que se fala de direitos, é sensível. Qualquer direito. Não, mas qualquer direito aqui é sensível. Quando eu estou a falar dos CADs é sensível, quando eu estou a falar de tudo é sensível. Portanto, essa questão da sensibilidade não é só sensibilidade com o governante, porque estamos a falar um assunto que politicamente vai afetar, mas também é sensível. Quando a comunidade não tem escola, estão lá a explorar, e a comunidade não vai à escola, é sensível. Quando não tem hospital, a comunidade ir lá ter exploração, isso é que é sensível, do meu ponto de vista. Portanto, não acho que... Um aspecto que eu vou, talvez, recomendação com o DW ou com as pessoas que estão a fazer análise do código do mineiro, nós, quando estamos a fazer, nós, está a dizer, DW é a Organização da Sociedade Civil, não devemos esquecer que tem outra lei. Porque quando estamos a fazer a análise do documento legal, tem que ver se tem uma coisa que falta, quais são outras leis que existem que pode completar. Nesse caso tem a Constituição, tem o Angola fazer parte do Convenção Internacional de Direitos Civis. Toda essa, quando estamos a fazer a análise, vimos esse código mineiro, falta esse. Outra pergunta é de ver nós, pesquisadores, onde podemos ver nos documentos que existem para... Faz parte da análise também esta parte no fim, um capítulo que é exatamente sobre isso. Sim. A Constituição, leis regionais, internacionais, sim, outras leis dentro do país. Como lei ambiental, sim, lei de terra. Sim, porque o direito da educação, o direito da saúde é legal. Até naquela código do mineiro não está mencionado, mas nós podemos contornar para ver que tem outro documento legal que fala desse. So, um instrumento legal não pode cobrir toda a coisa, mas tem... Mas pelo menos o investimento social cooperativo, acho que pode. Sim, tá bom. So, essa é a minha observação.